Recebam a paz do Senhor, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Eu não sei se é possível, meus amigos da sonoplastia, para me dar um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só um pouquinho mais de agudo para mim, por favor. Glória a Deus. Muito obrigada. Meus irmãos, eu quero bendizer ao Senhor, verbalizar a minha gratidão a Ele por esta tarde, por esta rica e preciosa oportunidade de estar aqui, neste lugar que é cheio da glória do Senhor, comemorando 40 anos desse projeto tão lindo, Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero bendizer ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Queridos, eu quero louvar ao nome do Senhor pela vida do nosso querido pastor Zilmar Miguel, nossa querida pastora Maria Inês, muito obrigada por esta oportunidade. Bendizer ao Senhor pela vida do pastor Adriano, sua digníssima família, sua esposa Roberta, Deus abençoe de forma poderosa também, pastor Jairo, irmã Priscila, Deus abençoe. Bendizer ao Senhor pela vida de todos os homens de Deus e mulheres de Deus que estão presentes. Louvar ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Moisés, nossa pastora Michele, pelo qual nós temos tanto carinho, Deus abençoe. Louvar ao Senhor por todos os que estão assistindo a transmissão desse lindo congresso através do YouTube, do Instagram, TV Gideões. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Faço-me acompanhada do meu esposo, pastor Normando. Deus abençoe, amor. A todos os pastores, homens de Deus que estão aqui, mulheres de Deus presentes, Deus abençoe. É um prazer rever os meus irmãos que estão aqui, tantas pessoas especiais. Os irmãos ciganos, é um prazer revê-los. Deus abençoe em nome de Jesus. Alguém já ouviu a voz do Senhor nessa tarde? Diga amém. Antes de rapidamente nós fazermos menção do texto, eu quero nessa tarde rapidamente louvar a Deus com você, amém? Que Deus fale com você através desse louvor. Aos nossos amigos de José Bonifácio, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos louvar, aleluia. O vento não me derrubou, eu sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, eu não desisti, Ele cuida de mim, Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da sua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti.
coração de ousadia. Esta guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto. Se prepare, tem novidade aqui nos Gideões pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido, enquanto você adora Ele aqui. Ele cuida de tudo pra... Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, sobrevivi, confiando, eu sobrevivi, eu não desisti. Deus cuida de mim. Erga sua voz e diga: sobrevivi, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Deus cuida. Só quem é cuidado por Ele, levante suas mãos para adorá-lo nessa tarde. Se você veio para assistir, fica calado. Mas se você veio para cultuar ao nome do Senhor, usa a voz e o fôlego de vida que Ele te deu nesta tarde para bendizer o nome dEle, porque Ele é digno. Você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa tarde. Diz que as coisas espirituais para o carnal é loucura. Só podendo discernir as coisas espirituais quem é espiritual é. Para alguém, esse congresso é mais um, mas para outros é mais um dia de Deus marcar a sua vida por intermédio de seu poder. Oh, glória! Senhoras e senhores, eu quero convidá-los a se colocar sobre os vossos pés essa tarde. Há uma palavra do Senhor queimando no meu coração e eu quero transmiti-la para a sua vida, dentro daquilo que Deus já está falando conosco desde a abertura dos 40 anos desse projeto tão lindo, Gideões Missionários da Última Hora. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 18, faremos menção dos versículos 1 ao 4. 1 Reis capítulo de número 18, dos versículos 1 ao 4. Enquanto você encontra o texto, aguce a tua audição espiritual para ouvir aquilo que o Senhor ainda tem para nós. O Senhor não vai falar agora, o Senhor já está falando aqui, desde o primeiro dia dessa festa. Se você não tem um exemplar da Bíblia em mãos, você vai acompanhar a leitura na projeção. 1 Reis capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão. E vocês podem se assentar, glorificando ao Senhor nessa tarde. Oh, glória!
eu quero chamar a tua atenção para mais uma porção daquilo que Deus tem para nós. Eu quero lembrá-los, senhoras e senhores, tanto os que estão presentes no recinto, quanto os que estão assistindo pela transmissão. Mais uma vez vou repetir, Deus não vai falar agora, Deus já está falando conosco. Mas eu gostaria de convidá-los a aguçar a sua audição espiritual e em alguns minutos mergulhar comigo nesse texto que é, para este período, para este momento agora, a resposta de Deus para os nossos corações. Quantos me ouvem, digam amém. Pois bem, se o teu jeito de adorar ao Senhor é calado, adore Ele calado. Mas se a tua forma de adorar ao Senhor é usando a voz que Ele te deu, faça isso. Mas o único pedido que eu gostaria de te fazer nessa tarde é para que você não seja aqui, nesses 40 anos de Gideões missionários da última hora, uma Mical na janela. Porque uma Mical na janela, ela observa para criticar. Uma Mical na janela, ela nunca vai entender porque que Davi é tão expressivo no seu jeito de adorar a Deus. É que na verdade, Camboriú, Gideões missionários só sabem a preciosidade deste lugar e do que está acontecendo aqui. Quem já viu a glória de Deus resplandecendo neste ambiente? Então, mergulhe de cabeça, se permita ser tocado pela palavra de Deus. Pois bem, nós acabamos de fazer menção do conjunto de 66 livros denominado Bíblia Sagrada. Um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, ele disse em uma de suas obras: estude a palavra, para que a tua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder que vem de Deus. Eu estou dizendo isso, senhoras e senhores, porque o texto que acabamos de fazer menção, certamente é um texto que 90% do público que está aqui e as pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar sobre esse texto, sobre essa história, sobre o capítulo, os versículos desse capítulo. Mas eu quero chamar a tua atenção para a resposta de Deus aos nossos corações aqui. Apesar de ser um texto conhecido, eu quero lembrá-los que a palavra do Senhor, ela é poderosa e ela se renova. Todo o alimento da terra para o céu tem hora para acabar. Todo o alimento da terra para o céu tem hora para apodrecer. Mas quando falamos da palavra, ela é válida todos os dias da nossa vida. Então, por mais que você ouça o mesmo texto 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes a palavra transforma, 1 milhão de vezes a palavra quebranta, 1 milhão de vezes a palavra abençoa, porque esta é palavra de Deus. Em uma oração que antecede o Getsemane, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu só sou liberto quando conheço a verdade do Evangelho de Cristo e o poder da sua palavra. Pois bem, quando nós olhamos para esse texto e para o contexto dessa história, quantos me ouvem, digam amém? Observe que durante 120 anos Israel teve um reino unificado. Olhe para cá, querida irmã, 40 anos o reinado de Saul, 40 anos o reinado de Davi e 40 anos o reinado de Salomão. Após isso, houve uma grande ruptura e os reinos foram divididos em duas partes. Reino norte, 10 tribos, capital Samaria. Reino sul, 2 tribos, capital Jerusalém. As 2 tribos, Judá e Benjamim. E daí que quando nós olhamos para o texto, percebemos no capítulo de número 17 e 18, que o enredo, o contexto, está nos mostrando sobre o reino do norte, capital Samaria. Diga comigo, Samaria. Melhore essa voz e diga Samaria. Pois bem, em Samaria, para você que ama a palavra, você sabe que durante um período de tempo reinou em Samaria um homem chamado Acabe. Acabe já era atribulado e se casou com Jezabel, que era pior ainda. Então, esse casamento dos dois trouxe para Israel grandes consequências, porque Acabe era perverso e a sua esposa Jezabel também. Quando nós olhamos para o contexto da história,
nós percebemos que Acabe e Jezabel promoveram uma adoração a divindades pagãs, ao saber, Baal e Azera. Senhoras e senhores, multiplicou-se a profanação no território de Israel, de maneira que eles queriam entronizar, para que a idolatria, a profanação ganhasse cada vez mais espaço. Mas o texto vai nos dizer que não somente isso. A Bíblia diz que esta Jezabel, diga Jezabel, esta mulher profana, perversa, má, e que não obedecia ao Senhor, mas que era curvada à profanação e idolatria, o texto diz que ela articula um plano diabólico. Qual é o plano que ela articula, missionária? Ela se levanta como perseguidora oficial dos profetas de Deus. Ela se levanta como perseguidora oficial daqueles que carregavam uma palavra do céu. E para piorar, ela não somente se levanta para persegui-los, mas ela articula um plano para exterminá-los. Porque eu gostaria de lembrá-los que todo aquele que carrega uma mensagem do alto vai incomodar. Irmã, entendeu? Eu vou verbalizar melhor. Todo aquele que carrega uma mensagem do alto, uma profecia do alto, todo aquele que é profeta de Deus, levantado por Deus, vai incomodar os planos de Satanás e os seus demônios. Satanás tinha uma representante. Quem era? Jezabel. Satanás tinha um representante. Quem era? Acabe. Eles se levantaram, querida, olhe para cá por gentileza. E eles não se levantaram para ajudar os profetas, mas para destruí-los. Eles não se levantaram para impulsioná-los a verbalizar e entregar o recado do céu, mas eles se levantaram para atrapalhar, tornando-se eles uma pedra de tropeço no caminho dos profetas. Mas eu vim lá de São Paulo para dizer que aquilo que a terra não consegue parar, o céu faz questão de frear. Se não pode incomodar nessa tarde, diga para quem está ao seu lado: o inferno. Não, do jeito que você está falando, está triste. Diga: o inferno pode ter os seus representantes, mas a igreja também tem. Diga aí: o representante da igreja nunca perdeu uma. Não, missionária, ela se levantou para ajudar, não. Para colaborar, não. Para impulsionar, não. Para investir, não. Para atrapalhar. Ela articula, querida, um plano para destruir os profetas de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as ações de Acabe e Jezabel estavam trazendo consequências. O que? A ira de Deus. Porque Deus estava vendo o plano deles. E daí? E daí que quando nós olhamos para o texto, capítulo de número 17, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada também. Olha para cá, capítulo de número 17. É o profeta Elias. Meu irmão, porque esta Jezabel perseguia e desejava exterminar todo profeta de Deus que se negasse a se dobrar e se curvar em adoração às divindades pagãs. E Elias era um deles. Então, capítulo de número 17 é o profeta Elias, cheio da presença de Deus, o homem que carregava uma mensagem do céu. Mas no capítulo de número 17, ele verbaliza, abre a boca e diz: não haverá chuva, nem orvalho sobre a terra, segundo a minha. Você conhece a Bíblia e sabe que não houve chuva. Obviamente, se nós estamos falando em um contexto de plantio, se não há chuva, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não tem como colher. Se não tem como colher, não tem o que comer.
Então uma crise se instalou. No capítulo 17, minha querida irmã, quantos me ouvem, digam amém. É o profeta dizendo: não vai chover, não haverá orvalho sobre a terra. Mas capítulo de número 18 é a voz do Senhor dizendo ao profeta no terceiro ano: Elias, se apresente a Acabe e diga a ele que vai chover. Não, missionário, eu ainda não entendi, perdão, o recado de Deus. Olhe para cá. Senhoras e senhores, gideões missionários, entenda que entre o capítulo 17 e o capítulo 18, entre os detalhes do capítulo 17, quando o profeta diz que não vai chover, e o capítulo 18, quando Deus lhe ordena apresentar-se a Acabe porque choveria, observe que o texto vai nos apresentar uma pequena história. Vou voltar a repetir, entre o capítulo 17 e o capítulo 18, dentro de tantos detalhes, do profeta falando que não vai chover, no 18 Deus falando, mandando-lhe apresentar sobre a presença de Acabe para dizer a ele que choveria. No meio de tudo isso, o texto nos apresenta uma pequena história de alguém que não estava escondido, mas guardado. Não, minha pastora, alguém não entendeu? Eu vou verbalizar mais uma vez. No meio de todos esses detalhes, o texto me apresenta no capítulo de número 18 a história de alguém que não estava escondido, mas estava guardado para ser usado na hora certa, da maneira certa, com as ferramentas, porque tem remanescentes de Deus que virão no meio de muitos detalhes. Entre um profeta e um rei, entre não chover e chover. Querida mídia, se não for incomodá-los, preguem comigo, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 1. Coloque para mim no telão para que a igreja veja o recado de Deus. Capítulo 18, senhoras e senhores, você vai perceber que capítulo de número 18, versículos 1 e 2 é o texto falando de Elias, amém? Capítulo de número 18, versículo 1, é Deus dizendo a Elias: vá até Acabe e diga que vai chover. Coloque para mim, querida mídia, versículo 2. Versículo 2 é Elias se deslocando. Agora coloque o versículo 3. Aqui. No meio de Elias, de Acabe, o autor do livro resolve em alguns versículos resumir a história de alguém que não era profeta, que não era rei, que não era príncipe, mas era uma ferramenta de Deus na terra. Se você não crê, vou crer no teu lugar. Deixa o texto para nós, querida mídia. Olhe para cá. Versículo 1 e 2. 1, Deus falando com o profeta. 2, ele se deslocando. 3, parte A. Olha o que o texto diz. E Acabe, quem, querida igreja? Por favor, pregue comigo, quem? O rei Acabe. Então, Acabe, ou o rei Acabe, chamou. E o que ele era? Não, irmã. Quantos gigantes ele derrubou? Ele abriu mar vermelho, fez muralha cair, o sol parar. O que ele era? Porque Deus é assim, Deus é especialista em usar coisas pequenas coisas grandes. Parte-a. Gideões missionários da última hora. Parte-a. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Olhe para a parte B do mesmo versículo. E Obadias. Pastor, alguém não entendeu, eu vou verbalizar melhor. E Obadias temia muito ao rei. Acabe chama Obadias. Parte A, ofício. Parte B, caráter. Parte A, trabalho. Parte B, essência. Então o rei Acabe chamou
Obadias, e o que ele era? Mordomo. Olhe para cá, senhoras e senhores. O que era um mordomo missionária? Ofício dado a uma pessoa treinada para servir a realeza ou a um senhor. Mordomo era todo aquele treinado para ajudar na administração do que pertencia ao dono. Olhe para a Bíblia, Gideões missionários, e veja a Bíblia nos dando exemplo de alguns mordomos. Olhe para a Bíblia e você verá: Eliezer era servo, mordomo de Abraão. José foi servo, mordomo na casa de Potifar. Neemias foi copeiro, mordomo no palácio do rei. Obadias foi mordomo no palácio de Acabe e Jezabel. E daí, qual era o nome desse mordomo? Obadias. E um dos significados do nome Obadias, Gideões missionários, é aquele que é servo de Yahvé. Não. Servo de Yahvé. Adorador do Senhor. Então seu próprio nome já resplandecia a essência do seu caráter. Você está aqui? Olhe para o texto e você verá que este Obadias, em ofício, era mordomo. Mas olha o texto: parte A, mordomo; parte B, temia muito ao... Eu preciso que você mergulhe de cabeça no que Deus está liberando neste período. Olhe para cá. Missionário, o que é que esse texto está significando? Simples: que Deus, dentro da casa de alguém idólatra, profano, pagão, Deus, na geografia de alguém que não temia o Senhor, levantou alguém que estava do lado de dentro. A irmã levantou a mão ali: meu pastor, vai receber eu e ela, ô glória! Missionário, o que é que o texto está dizendo? Que um rei e uma rainha idólatras confiaram nas mãos de um homem temente a Deus o seu palácio. Porque eu vim de São Paulo para dizer: Deus tem as suas pontes em ambientes estratégicos. Da última hora, pregue comigo, por gentileza. Responda a mim: Obadias era profano? Obadias era idólatra? Obadias era pagão? Mas ele trabalhava na casa de quem era? Se você crê, vai receber eu e você. Se não crê, eu vou te respeitar. Segure na mão de quem está do teu lado, diga: nós somos cristãos. E haverá momentos em que estaremos em ambientes de pessoas que não professam a mesma fé, que não acreditam no mesmo Deus que nós. Mas chacoalhe essa pessoa e diga: mas não tem problema, porque Deus te chamou para ser o sal da terra. Estou pregando para quem crê. Se não crê, vou respeitar você. Eu estou pregando para quem vai aí. Pode trabalhar em um ambiente de pessoas que não têm a mesma fé. Pode até aí estar em ambientes lá fora de trabalho, de ofício. Minha querida, seria maravilhoso poder trabalhar só com cristãos. Seria maravilhoso todos os dias conviver somente com pessoas que professam a mesma fé. Mas você entende que isso nem sempre vai acontecer? Às vezes você vai trabalhar e o teu patrão é um ateu. Às vezes você vai trabalhar numa empresa e os funcionários ali não professam a mesma fé. E a pergunta que Deus lhe faz é: Obadias ou Jezabel? Responda para mim, Gideões
Obadias era rei, príncipe, sucessor, idólatra, profano, amava Baal, se dobrava a Zera, mas trabalhava na casa de quem fazia tudo isso. Por que missionária? Porque este Obadias, como mordomo, diga mordomo, ele foi contratado por causa de 3 princípios. Primeiro, responsabilidade. Segundo, serviço. Terceiro, boa administração. E para definir tudo isso que eu disse, há uma palavra. Diga comigo, qualificação. Por favor, se não for te incomodar, melhore esta voz e diga qualificação. Senhora, por que Obadias foi contratado? Por causa da sua. Por que Obadias estava dentro da casa de Acabe? Por causa da sua. Mas olhe para o texto, maior do que a sua qualifica. Era o seu serviço, responsabilidade, boa administração, qualificação. Diga comigo, qualificação. Olhe para cá, meu querido irmão, qualificação é capacidade adquirida. Agora temor não. Temor não se acha na USP, na PUC, no Mackenzie. Temor não se compra na Shopee, Mercado Livre, Amazon. Temor se conquista quando se submete à grandeza do Deus poderoso. Alguém levanta a mão para adorar, porque entendeu que não veio, não veio para um espetáculo, mas veio para os 40 anos de Gideões missionários. Segure na mão de quem está do teu lado, diga, era qualificado, mas carregava o temor. Serviço, responsabilidade, boa administração, mas carregava temor. Senhoras e senhores, se capacidade, se qualificação é capacidade adquirida, temor é submissão àquele que é maior. Temor é obediência ao Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor para alguém que tem coragem de ouvir: você não será conhecido apenas pela tua qualificação, mas quando falarem do teu nome dirão, é qualificado e temente, é qualificado e cheio, é qualificado e ora, é qualificado e ama a palavra. Não entendeu? É qualificado e se santifica, é qualificado e jejuma, que ele me canta rebanha, meu corpo arrepiou e eu vou liberar a palavra, que se prepare o mundo, porque Deus vai pôr crente dentro de lugares estratégicos. Pastor Moisés, há uma graça de Deus aqui nesse pavilhão. Huracando que levantou, segure na mão de quem está do teu lado, diga, não se espante se nos hospitais você encontrar doutores formados, mas tementes a Deus. Não se espante se ao entrar numa aeronave os pilotos serem tementes a Deus. Não se espante se os maiores engenheiros da terra forem pessoas tementes a Deus. Ele era mordomo qualificado, mas era temente no caráter e na essência. E daí olhe para cá, vamos mergulhar. Irmã, olhe para o que o texto diz.
Acabe chamou a Obadias o mordomo, amém? Amém? Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se não for te incomodar, olhe para quem está do teu lado, diga: porque quem teme anda nos caminhos do Senhor. Não é só temer, é temer e andar. Não é só temer, é temer e servir. Não é só temer, é temer e obedecer. Isso aqui é para quem crê. Se você não crê, vou receber no teu lugar. Eu já caí, irmão. Olhe para o texto. Coloque para mim, querido. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Quantos me ouvem, digo amém. Minha flor, Obadias não se tornou temente a Deus aqui. Como assim, missionária? Ele não se tornou temente a Deus quando começou a trabalhar na casa ou no palácio de Acabe e Jezabel como mordomo. Obadias não começou a temer ao Senhor quando foi contratado. Não. Se você adiantar a tua leitura, você vai ver que quando Obadias se encontra com o profeta Elias, ele mesmo em primeira pessoa verbaliza ao profeta dizendo: eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Oi? Eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. O que é isso, missionária? Sabe por que Obadias era bem sucedido no palácio do lado de dentro? Porque ele trouxe o temor do Senhor desde a sua. Se não for te incomodar, diga para quem está ao seu lado: quanto mais cedo perto de Deus, mais consequências esse temor te trará. Do que manjo remia. Não começou a temer no 18, já temia desde a sua. Gideões missionários, então o texto está dizendo que Obadias trouxe o seu temor ao Senhor do passado para o. Obadias trouxe o temor ao Senhor do passado para o. Ele trouxe o temor do Senhor da mocidade até a fase em que ele estava. Ele trouxe o temor do Senhor do ano passado para esse ano, do mês passado para esse mês, da semana passada para essa semana, do dia de ontem para o dia de hoje. Porque eu não vim pregar para quem tem um temor como lembrança apenas, mas eu vim pregar para quem vai viver o temor do Senhor como lembrança do passado, como realidade no presente e como certeza no futuro. Se não for te incomodar, pegue na mão de quem está do teu lado, diga: eu temi, eu temo e eu temerei, eu orei, eu oro e eu orarei, eu louvei, eu louvo e louvarei, eu profetizei, eu profetizo e vou profetizar no amanhã também, porque eu vim de São Paulo para dizer: o temor ao Senhor precisa te acompanhar. Representante da minha geração para dizer: este é um recado para os que me assistem e os presentes da minha geração: não percam o temor do Senhor, não percam o temor do Senhor. Olhe para os exemplos antigos e atuais, Gideões.
de homens e mulheres de Deus que atravessaram pelo vale da sombra da morte, mas não perderam o temor do Senhor. Olhe para os exemplos passados e os que estão entre nós, de testemunhos de homens e mulheres de Deus, que às vezes não tinham nem o que comer, mas não perderam o temor do Senhor. Olhe para os exemplos que a igreja nos dá, não perca o temor do Senhor. Querida mídia, coloque para mim quantos anos nós estamos comemorando os Gideões missionários. Olhe para o telão. Diga-me quantos anos Gideões missionários têm guardado o temor do Senhor? 40 anos. Olhe para a arquibancada dos missionários ao redor. 40 anos pregando o evangelho na África e levando o temor do Senhor. Projeto Amazonas, levando o temor do Senhor. Projeto Nordeste, levando o temor do Senhor. Chorando ou sorrindo, mas levando o temor do Senhor. Em barcos ou estradas, mas levando o temor do Senhor. Em terras secas ou frutíferas, mas levando o temor do Senhor. Tendo recursos ou não, mas levando o temor do Senhor. Em povoados ou comunidades, mas levando o temor do Senhor. Missões nacionais e internacionais há 40 anos. O que os Gideões carregam é o temor do Senhor. Então se prepare, do céu está dizendo para alguém nesta tarde: carregue o temor a mim. Perca, amigos, mas não perca o temor ao Senhor. Abre mão de coisas, mas não perca o temor do Senhor. Coloque para mim, querida mídia, o texto. Porque o que fez Obadias permanecer bem-sucedido no palácio foi a sua qualificação e o seu... Não, você está aqui, foi a sua qualificação e o seu homem qualificado, mas temente ao Senhor. Se não for te incomodar, levante sua mão direita e diga: qualificação anda de mãos dadas com o temor. Êxodo 18, o sogro de Moisés disse a ele: escolha homens capazes e tementes, para que você seja bem sucedido na gestão do povo. Tem que ser capaz, mas tem que ser temente. Por que que Obadias, missionária, trabalhava no palácio do rei Acabe e Jezabel? Porque além da sua capacitação, ele carregava o temor ao... E quanto mais você se capacita, quanto mais você teme ao Senhor, mais Ele te colocará nos lugares conforme a sua soberana vontade. Eu recebo de Deus autorização aqui e eu vou verbalizar. Eu estou pregando para alguém que vai entrar numa faculdade e não vai desviar, porque vai levar consigo o temor do Senhor.
Olhe para quem está do teu lado e diga: guarde o seu coração em temor ao Senhor. Mas diga a esta pessoa: abrace a oportunidade que Deus te dá de se capacitar para o seu propósito. Olhe para cá. Qualificação me garante posições terrenas, mas temor ao Senhor me garante direção do céu. Pela qualificação, mordomo. Pelo caráter, temente. Qualificação me posiciona na terra, mas o meu temor ao Senhor me direciona nas atitudes que eu preciso tomar, conforme a verdade da palavra dele. A irmã levantou a mão ali, porque eu estou profetizando que nesse congresso haverá capacitação e temor. Capacitação e temor. Capacitação e temor. Capacitação, diga comigo: habilidade. Irmã, mas você entende que se a capacitação andar sem o temor não vale a pena? Tem que ter capacitação e? Você está aqui, tem que ter capacitação e? Sim, por quê? Porque capacitação e mãos habilidosas é o que mais tem. Agora temor não são todos. Olhe para cá. Judas tinha as mãos habilidosas com as moedas, mas o seu coração não temia o Senhor. Era habilidoso no que fazia, mas o seu coração não tinha temor ao Senhor. Capacitação e temor andam de mãos. Quantos me ouvem, digam amém? Amém. Meus queridos pastores e pastoras, missionários e missionárias, estou diante de tantos homens e mulheres de Deus que têm o dobro de experiência de vida do que eu. Mas eu estou aqui, debaixo do que Deus está liberando para este lindo congresso há 40 anos, para dizer que Obadias com as mãos servia a bandeja para Acabe, mas com o coração temia ao Deus dos exércitos de Israel. Com as mãos a bandeja para o rei, mas com o coração o temor ao Senhor dos exércitos. Olhe para quem está do teu lado e diga: porque Acabe, fala com autoridade, diga: porque Acabe pode ter as minhas mãos, mas não terá eu vou verbalizar melhor. Com as mãos servia a bandeja. Ei! Com as mãos servia a bandeja, que era ofício. Mas o dono do seu coração não era Acabe, Jezabel, Azera, Baal, divindades pagãs. No ofício servia a bandeja para Acabe, mas com o coração dizia: santo, 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 santo. Eu vou falar até você entender. Com as mãos servia Acabe com a bandeja, mas com o coração dizia: santo, santo, santo. Levante sua mão direita para o céu. A bandeja de Acabe e Jezabel não vai interferir no teu temor ao Senhor. Há uma graça de Deus aqui, meus pastores. Há uma graça de Deus aqui, meus pastores, porque a mão servia ao rei da terra, mas o coração servia ao rei dos céus. Ei, ele foi contratado por causa da sua qualificação, mas o seu caráter, a sua essência, a sua alma não estava conectada à profanação, não estava conectada à idolatria, mas estava conectada ao Deus de Israel. Olhe para cá. E vou caminhando para encerrar. Existem geografias que nem todos vão pisar. Senhoras e senhores, todos os que estão aqui presentes, quanto os que estão nos assistindo, todas as vezes que Deus te der a oportunidade de pisar em geografias aonde há profanação, a idolatria,
ou que não agrada a Deus está ocorrendo, é o Senhor dizendo a você: resplandeça o meu temor neste lugar. Todas as vezes que Deus te colocar em ambientes hostis, profanos, aonde pessoas ou geografias não obedecem ao Senhor, não servem ao Senhor, é Deus dizendo: chegou a hora de você ser o meu farol dentro deste lugar. Acho o Obadias do teu lado, diga: fiel, dentro do palácio e fiel, fiel. Vou caminhando para encerrar, deixa eu só te lembrar uma informação, minha querida irmã. Ele trabalhava no palácio de Acabe e Jezabel, mas ele não era profano, amém? Porque com as mãos servia a bandeja para o rei Acabe e Jezabel, mas com o coração temia ao. Então deixa eu te lembrar que você olha para a Bíblia e você vai ver. Eu digo o nome e você grita se não for te incomodar. Fiel, amém? Obadias, José no Egito, Esther na corte do rei persa, Neemias no palácio do rei, Daniel, Ananias, Misael e Azarias na Babilônia, Oséias no meio de um povo corrompido, Obadias no palácio, Miqueias no meio do povo, Paulo e Silas na prisão. A igreja primitiva foi perseguida, resistida, odiada, mas ela continuou fiel. Eu vou te dar um minuto para você adorar ao Senhor, porque há 40 anos permanecemos. Se não for te incomodar, diga para quem está ao seu lado: não é ser como eles, é ser diferente deles, no meio deles. Fiel. Olhe para o texto e eu encerro. Quantos me ouvem, digo amém. Coloque para mim, querida mídia, versículo de número 4. Olhe para cá, por favor. O que Obadias era no ofício? O que Obadias era no ofício? Mas qual era o seu caráter? Qual era a sua essência? Olhe para o texto e você verá que Obadias era mordomo do lado de... Obadias era mordomo do lado de... Então Deus permitiu que ele estivesse em uma posição estratégica. Por quê? Porque ele conseguia enxergar os dois lados. Não era mordomo do lado de fora, era mordomo do lado de... Então do lado de dentro, o que ele mais ouviu foram ordens para exterminar os profetas. E do lado de fora, missionária, profetas do Senhor perseguidos. Obadias estava em um lugar estratégico. Do lado de fora, profetas que carregavam uma palavra do céu. Do lado de dentro, quantos me ouvem, digam amém. Uma ordem de extermínio. Mas eu vim dizer, gideões missionários, que para cada plano articulado para matar os homens de Deus, Deus está levantando um Obadias como ferramenta de livramento. Esta palavra é para quem quiser receber, meus pastores. Para cada plano articulado para matar os profetas de Deus verdadeiros, Deus está levantando um Obadias posicionado. Do lado de dentro, ordem de extermínio. Do lado de fora, ameaça e perseguição. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês: Deus tem as suas pontes dentro de ambientes desafiadores. Deus tem as suas pontes e os seus meios de cumprir o seu propósito. Como assim? Porque Obadias tinha acesso do lado de...
um ambiente que nem todos vão ter acesso, amém? Se você olhar para a Bíblia em João 19, a Bíblia diz que José de Arimateia, o discípulo oculto de Jesus, só teve autorização para buscar o corpo de Cristo, porque tinha acesso do lado de... Oi? Se João pedisse o corpo de Jesus, Pilatos não daria. Se Maria pedisse o corpo de Jesus, Pilatos não daria. Mas tem gente que não vai ser um João Batista na terra, mas vai ser um José de Arimateia dentro de ambientes desafiadores. Ah, meu pastor Moisés é o que levantou a mão ali, porque entendeu o recado. Nem todos vão ser Elias da terra, mas tem gente que Deus vai levantar como Obadias dentro do palácio de Acabe, ou como José de Arimateia com acesso. Se Pedro pedisse o corpo, não. Tiago, não. João, não. Maria, não. José de Arimateia disse: eu quero esse corpo. Oi? Eu tenho acesso do lado de dentro, então tenho autoridade para dizer no ambiente: eu quero este corpo. Eu não entendi, missionária. Deus está dizendo para alguém: eu te dei acesso a lugares específicos para que você articule pelo meu reino. Eu te dei acesso a lugares específicos para que você venha beneficiar o corpo de Cristo. Me ajude a pregar, se você puder. Diga para quem está ao seu lado: Deus te deu formações, é para benefício do reino. Deus te deu acessos, é para benefício da igreja. Porque o que Pedro não faz, José de Arimateia fará. Cobre com teu sangue, Jesus. Assim diz o Senhor: eu vou levantar Obadias e José de Arimateia em ambientes onde a igreja é perseguida e prejudicada. Vou deixar você adorar a Deus, porque você não veio para o show da Xuxa, você veio para os Gideões missionários. E aqui tem Obadia. Ninguém toca na igreja do Senhor. Porque Obadias tinha acesso do lado de dentro para favorecer os que estavam do lado de... Obadias tinha acesso em ambientes desafiadores do lado de dentro para proteger os que estavam do lado de... Então assim diz o Senhor: use as ferramentas que eu te dei para beneficiar o meu reino. Não, isso aqui é para quem quiser receber. Eu não te chamei para derrubar ninguém. Eu te chamei para proteger os que carregam a verdade do céu. Olhe para quem está do teu lado e diga: eu sabia que você era um Obadias de Deus. Não fala com autoridade, querida. Eu sabia que você era o José de Arimateia do céu. Ele é bacana, ele é calabancho, que ele é minha. Ele é bacana, ele é camancho, minha. Porque assim como Deus não colocou Esther do lado de dentro para ser uma boneca de enfeite, Deus não permitiu Obadias ser mordomo do lado de dentro para apenas ver.
Coloque para mim, querida mídia, se for possível, versículo de número 4. E eu encerro. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do... Olhe para a parte B do versículo. Qual é o nome que se destaca? Ah, não, irmã, vamos lá. Qual é o nome que se destaca? Ah, porque Deus vai usar coisa pequena para fazer coisas. Obadia tomou 100 profetas, os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. Porque o que os reis não fazem pelos profetas, os mordomos farão. Porque o que o rei não faz pelo profeta, os corvos farão. Hã? Diga comigo, tomou. Quantos profetas ele tomou, Gideões? Quantos? Olhe para cá. Quando você olha para esse texto, você vê que Obadias foi para os 100 profetas proteção e provisão, tanto fisicamente quanto espiritualmente, amém? Olhe para cá e eu encerro, minha flor. Olhe para o texto e você verá quantos protegeram os 100 profetas. Quantos? Quantos? Porque nem sempre a maioria ajuda. Às vezes os que têm coração para semear é isso aqui, ó, a minoria. Parece que essa matemática não fecha. Cuidando de 100. Parece loucura, minha flor. Cadê a razão aqui? Provendo e protegendo 100. Porque assim diz o Senhor, não é a quantidade, é a disponibilidade para obedecer a... O irmão levantou a mão ali, vai receber eu e ele, oh glória. Assim diz o Senhor, faça o que você pode com aquilo que você tem. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Eu vou repetir, faça o que você pode com aquilo que você tem. Porque eu vim lá de São Paulo para dizer, o mesmo Deus que dá a estratégia, vai dar o sustento e a provisão. É a minoria cuidando da maioria. É a minoria cuidando da maioria. É a minoria cuidando da maioria. É a minoria alimentando, é a minoria alimentando a maioria. É a minoria dando de beber a maioria. Querida mídia, coloque mais uma vez para mim. Quantos anos nós estamos comemorando? Quantos? Porque Deus levantou os gideões missionários como Obadias para todo aquele que carrega uma mensagem do céu. Eu não entendi. Gideões missionários é Obadias na terra. Porque se de lá para cá a ordem é: extermine quem carrega uma mensagem do céu, o recado daqui para lá é: Deus já levantou sustento, proteção e provisão. Sustento, proteção e provisão. Você pode repetir: sustento, proteção e provisão. Assim diz o Senhor: eu não trabalho na tua calculadora. Eu não trabalho na tua matemática. Se eu quiser, eu levanto um para sustentar 100. Se eu quiser, eu levanto um para proteger 100. Mas a pergunta que lhes faço aí nesta noite já: quantos Obadias estão aqui neste pavilhão?
água, proteção e provisão. Obadias foi para aqueles profetas, proteção e provisão, porque eu vim debaixo do temor e tremor da palavra para dizer: não faltará. Meus queridos missionários, não faltará proteção e provisão. Não faltará pão, água, proteção e provisão. Porque os profetas de Baal comiam das ervas finas da mesa de Jezabel. Mas enquanto isso, na caverna 100 profetas recebiam diariamente pão, porque tudo depende de que mão está vindo a provisão. Assim diz o Senhor: o que vem aí, vem das minhas. Elias tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Dentre esses 7.000, muitos deles foi o pequenino mordomo que cuidou. Porque assim diz o Senhor: eu te levanto nesta terra como Obadias. Missionária, eu não canto, eu não prego, eu não profetizo. Assim diz o Senhor, mas eu te preparo. Porque o meu demora em ti, e a minha palavra te usará nesta terra como proteção e livramento. Você crê nisso? Fique de pé, por favor. Olha para esse profeta de Deus do teu lado, para esta mulher de Deus, este homem de Deus, se não for te incomodar, e diga: aqui tem pão, tem água, tem proteção, tem livramento, tem provisão. Aqui é ambiente de Obadias. Assim diz o Senhor: não haverá desnutrição espiritual entre os meus, porque hoje o sustento chega para esta casa. Feche os teus olhos, Senhor. O salmista disse: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Os profetas foram poupados, Senhor, para verbalizarem o recado que vinha do alto. O meu pedido a ti é: aonde houver um Obadias posicionado, tanto neste pavilhão quanto na transmissão deste congresso, levante os Obadias para proteger os servos de Deus. Levante Obadias, Senhor, nas áreas de comunicação da terra. Levante Obadias dos territórios desafiadores. Levante Obadias, Senhor, dentro de empresas. Levante Obadias, Senhor, em cidades, bairros povoados. Levante Obadias do pavilhão dos Gideões missionários. E aonde houver um profeta de pé, alimenta ele com a tua palavra. Alimenta ele com a tua palavra. Vai ter pão e água na África, vai ter pão e água na Argentina, vai ter pão e água no Sul, vai ter pão e água no Nordeste. Quem vai ter que bater em retirada é a
igreja missionária posicionada. Tem uma igreja missional de pé. E nós pedimos a Ti, usa-nos como Obadias nesta terra. Se você crê nesta palavra, levante suas mãos e aplauda o nome do Senhor. Ouça-me. Alguém neste pavilhão, ou na transmissão do YouTube, Instagram, TV Gideões, que ainda não é cristão, levante sua mão onde você estiver. Missionária, eu não sou cristão, mas eu vim. Obrigada, querida, você é muito bem-vinda. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, levante sua mão, por favor. Na transmissão, se houver alguém, muito obrigado, querido. O irmão é muito bem-vindo. Olhe para cá. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, por intermédio do Espírito Santo. E esta obra, quem faz é o doce amigo Espírito Santo, que não é um vulto, um arrepio, mas é uma pessoa. E é por isso que nós fazemos esse convite a você que está nesse pavilhão ou na transmissão. Se você deseja aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Ele aonde você estiver, se desloque do seu lugar e venha à frente. Dá um dó para mim, meus amigos. Dó, 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 dó. Dá um dó para mim. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo. Rapidamente, tem mais alguém? Repita. Meu amigo. Tem mais gente que precisa vir. Na transmissão, se você está aceitando a Jesus ou se reconciliando, escreva aí: eu estou aceitando, eu estou me reconciliando com Cristo. Diga amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Isso é Gideões missionários da última hora. Almas. Almas. Se há mais alguém, se desloque do seu lugar e venha à frente. Se há mais alguém, se desloque do seu lugar e venha à frente. Moço, o que é que você está esperando para vir para Jesus? Venha, moça. Venha, jovem. Venha. Jesus está te chamando. Quantos se alegram por essas vidas presentes aqui? E quantos já celebram pelas vidas que o Senhor tem salvado pela transmissão? Olhe para cá. Hoje são eles, mas amanhã será alguém da sua família, em nome de Jesus. Quero pedir para que o nosso pastor dirija esta oração por essas vidas. Estenda a tua mão para cá, por gentileza.